passou pela barreira! Gol! De bola, posição legal, Mineiro bateu! Gol! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com, e esse é o podcast GE São Paulo, episódio 12. E logo de cara vamos pedir para o nosso produtor e editor de hoje, Henrique Totti, colocar a narração do gol do Pablo, o gol da vitória do São Paulo sobre o Botafogo por 2-1. Com Daniel Alves, tentou jogar para a área de novo, subiu a Arboleda, de cabeça, Pablo! Eu imagino quantas vezes o torcedor São Paulino escutou e viu esse gol no fim de semana. A vitória importante do São Paulo, que mantém firme os objetivos do clube para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. E comigo aqui hoje, os setoristas de São Paulo, eles que sabem tudo, Marcelo Razan e Eduardo Rodrigues. Antes de começar, o Eduardo Rodrigues tem um recadinho para vocês. Eu só queria, antes de começar aqui, hoje, excepcionalmente hoje, dia 23 de setembro, aniversário de Marcelo Razan. Então, parabéns pra você. E pro Razan, nada? Tudo! Então, como é que é? É! Parabéns, Razanzito. Parabéns, Razan, 30 anos. Nosso setorista mais... Como é que eu posso dizer? Tem mais Razan, né? Tem mais Razan no São Paulo, exatamente. Muito obrigado, amigos, pelos parabéns, pela surpresa. Não esperava essa aqui. Completando 30 anos em alto nível aqui no GE São Paulo. Obrigado. E usem as redes sociais, ele que gosta pouco de uma rede social, usem as redes sociais para parabenizar o nosso gigante. Aproveitando, já que vocês deram a deixa do aniversário, mandaram um salve, um beijo para uma ouvinte especial, Dona Rosa Maria, minha mãe, que sempre nos escuta e elogia o podcast GE São Paulo. Dona Rosa, muito obrigado pela audiência qualificada. Rosa. Obrigado, Dona Rosa, por esse presente que você deu ao mundo. E agora vamos de São Paulo 2, Botafogo 1, vitória importante. Razan, você que trabalhou no jogo, o que você tem a dizer? Eu li sua análise, concordo com ela. O São Paulo foi ao limite para vencer, mas não deixou de lutar. Teve muita força para conseguir a vitória nos minutos finais. É isso, o São Paulo teve que ir no limite mesmo com um elenco tão forte em comparação ao do Botafogo, um elenco superior ao do Botafogo, tanto entre os 11 quanto dos 20 e poucos, 30 jogadores. Botafogo organizado, deu trabalho para o São Paulo, fez o São Paulo ter que ir até os 46 do segundo tempo para conseguir a vitória, no sufoco, até parecia que não ia conseguir mais. O Daniel Alves falou depois do jogo que para eles era questão de tempo que saísse o gol e até demorou um pouco além do mais do que eles esperavam. Demorou bastante, né? Quase o jogo acabou, mas o São Paulo estava melhor, mas para mim até demorou, assim, parecia que não ia conseguir vencer e aí a crise ia aumentar ainda mais no sentido de quinto jogo sem vencer. Foi muito importante nesse sentido mesmo a vitória. Mas o São Paulo precisa jogar mais. Finalizou mais do que o adversário fora de casa, não é fácil. O Cuca ressaltou isso. Foram 18, criou, né? 18-14, se eu não estou enganado. Criou bastante chances, mas poderia ter resolvido de uma maneira mais tranquila. Um jogo que é superior ao time adversário. Se tivesse no momento mais tranquilo, em condições normais, acho que o São Paulo teria mais facilidade para vencer o Botafogo. Mas talvez a fase, tudo que está envolvendo o São Paulo nos últimos anos e nos últimos meses, compliquem um pouco e tudo se torne um pouquinho mais difícil. Muito bom, Edu. Eu acho que o São Paulo foi na garra, foi na raça, e se não ganha esse jogo, a pressão ia aumentar muito, ia ficar muito complicado, até porque Corinthians e Internacional venceram. Então o São Paulo ia começar a se distanciar até mesmo do G4, o G4 já ia começar a ser uma coisa complicada para o São Paulo. Então assim, para mim foi importantíssima essa vitória, porque agora pega o Goiás dentro de casa, apesar do Goiás ter tido uma boa vitória nessa rodada, 3-0 em cima do Flu, mas é um Goiás que vem de crise. Essa semana aí, a gente leu nos noticiários, o Goiás teve até polícia no CT, teve um monte de complicações, então é um time que também está em crise e é um bom momento para o São Paulo. Ganhou do Botafogo fora de casa, o melhor visitante, né, Razan? Do campeonato.
pelo que acho que a gente subiu uma matéria no Globoesporte.com, né? O São Paulo, o melhor visitante. Se não é o melhor, tá entre Terceiro melhor visitante. Terceiro melhor. Era o terceiro quando, antes de terminar a rodada, o Flamengo ganhou e o Palmeiras ganhou, então acho que é o terceiro. Aí viram o terceiro. E dentro de casa ainda tá com dificuldade para vencer, então, assim, o São Paulo não pode mais perder ponto dentro de casa. Então, vamos ver aí o que o São Paulo tem para quarta-feira, porque eu acho que vai ser... pode ser uma retomada, e 2 vitórias seguidas já retoma a confiança. Em termos de tabela, né, o São Paulo com a vitória sobre o Botafogo continua na mesma, continua na 6ª colocação e tirou pontos apenas do Santos, que perdeu do Grêmio no fim de semana. Todos os outros concorrentes ali da frente ganharam, né? O Corinthians ganhou, o Inter ganhou, o Palmeiras ganhou e o Flamengo também ganhou. São Paulo agora com 35 pontos, né? Tá ali no bolo, no meio dessa galera. Chegaram mais concorrentes agora, Inter, Corinthians, enfim, tá todo mundo meio perto. O Santos tá com 37, o Palmeiras e o Flamengo deram uma desgarrada, 45, 42 pontos. Muito importante mesmo essa vitória por tudo isso que a gente falou. O time não fazia gols, voltou a fazer. Um com o Hernanes, aliás, o Hernanes no Newton Santos é iluminado mesmo, né? Sim. 2017 estreou A hora com que ele vitória. dá aquela cambalhota, eu fico pensando, meu Deus do céu, vai lá ele pro DM de novo, meu Deus do céu, o que vai acontecer com isso aí? O pessoal já fica com medo, né, dele cair, dar algum problema. E depois o Pablo no finzinho, o Pablo emblemático que com o gol voltou a ser o artilheiro isolado do time na temporada, 6 gols, e ele jogou menos da metade das partidas do Tricolor no ano. Um número impressionante pela quantidade de jogos. 18 de 42 ele jogou e fez 6 gols, a média de 1 a cada 3 gols. Ótima média do Pablo, e dá a dimensão de que também se ele tivesse jogado mais, o São Paulo talvez estivesse disputando coisas maiores. O que eu tenho gostado do São Paulo nos últimos jogos, apesar repetindo aqui, do fracasso que foi aquele empate com o CSA em casa, o São Paulo tem chutado mais a gol, assim, de fora criado da área. muito, tem criado muito. O Tietchan aparecendo muito Tem pra criado. chutar. O Reinaldo tá batendo muito bem na bola, ele bate muito bem na bola. O Reinaldo tá numa confiança, né? Tá numa grande fase. Ele cruza bem. muito bem, chuta de fora da área, não tem medo de arriscar. E quando o cara tá com confiança como ele tá agora, 5 gols, é um dos artilheiros também do elenco no ano. Aí ele cresce e ele tem personalidade mesmo, coloca a bola debaixo do braço, vai pra cima, dá opção pela esquerda, é uma boa opção. Eu tenho gostado disso. São Paulo tá chutando mais a gol. Tem umas bolas assim que você olhava antes e falava, por que esse cara não chutou? Agora tem chutado. Daniel Alves tentou no sábado um chute de fora da área. Foi um chute perigoso, sim, né, que ficou na frente do goleiro. Só uma coisa, a gente tá falando aqui dos pontos positivos. Mas é só uma coisa mesmo? Uma coisa Porque só. se você fala só uma coisa, você fala umas 200. Aí fala 4. Não, se você já quer me censurar aqui, eu vou embora. Você que manda. Não, fica. Uma coisa que eu quero ponderar o São Paulo eu não vejo ainda um padrão tático. O São Paulo ainda sente muitas dificuldades. O Cuca começou num 3-5-2. Começou num 3-5-2 surpreendente até. Aí, de repente, virou um 4-4-2, que de vez em quando virou um 4-3-3. Enfim, é muita mudança e os próprios jogadores se perdem. Fui muito criticado quando falei do Juan Fran. Coloquei nas redes sociais lá e fui duramente criticado até pelo assessor Juca Pacheco. Mandar um abraço aqui pro Juca. Abraço, Juca. Que não achou o momento ideal ali, mas eu vou explicar aqui o porquê. Acredito que o Juan Fran, muitas vezes, ele não tá se acertando muito na marcação. Pode não ser um problema dele, pode ser um problema de como o time é montado. Como tem muitas mudanças ao longo do jogo, igual 3-5-2, 4-4-2, o jogador, às vezes, até ele se encontrar dentro da formação tática, demora um tempo e acaba se perdendo. Eu ouvi isso no São Paulo. Muitas vezes os jogadores ainda não sabiam onde deviam ficar, como deveria marcar. No lance do gol do Botafogo, foram 3 para cima de 1. Isso daí é inadmissível, não pode. O Bochecha dá o passe e ele tira 3 jogadores da marcação, por isso que o João Paulo aparece com tanta liberdade. E aí o contraponto em relação ao Juan Fernando, que as pessoas discordam do Edu, é de que ele estava meio vendido ali no lance, né? Ele tinha que fechar o corredor e o meio, ele ficou no meio do caminho, e aí o João Paulo conseguiu fazer um belo gol. Aliás, puxa pro meio, bate de chapa no cantinho. Eu não acho que ele tenha errado tanto no lance assim, mas também não acho que ele seja totalmente defensável, assim, ele não... Ele tá começando, são 4, 6 jogos. Assim, realmente ele não tá rendendo... É uma readaptação da vida inteira jogando na Europa. Ele não tá rendendo o que se esperava dele, ponto. Mas no lance do gol ele ficou vendido porque Exato. O Bochecha tirou 3 caras no lance. A construção da jogada deixou o João Paulo com liberdade. Sobre o 3-5-2, realmente no primeiro tempo o São Paulo não conseguiu um bom encaixe, digamos assim, teve um pouco de dificuldade, ainda que tenha tido aquela bola na trave do próprio Pablo, poderia ter aberto 2-0 no placar e aí muda o jogo completamente, e aí sofre aquele gol no finalzinho, mas no segundo tempo, com as alterações, com a mudança no sistema, se impôs e venceu, justamente porque se teve um time que buscou o gol a todo momento, foi o São Paulo. São Paulo e Goiás, quarta-feira, Morumbi, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2 desfalques, certo? Hernanes e Alexandre suspenso Pato. pelo 3º cartão amarelo e Alexandre Pato
machucado. E essa lesão do Pato, gente? De novo, mais uma vez, outra lesão muscular. Inesperada, né? A gente trouxe informação até em primeira mão no dia no Globoesporte.com. Era um treino fechado, então a gente não sabe exatamente como se sucedeu essa lesão. Mas ele saiu do CT, foi fazer exames e aí, assim, já era 99% que ele ficaria fora. A previsão, a partir do momento da lesão, é de que ele fique aproximadamente um mês. É um estiramento na coxa. Eu dei uma olhada na tabela hoje, exatamente para ver quantos jogos ele pode perder se ficar um mês. São 7 rodadas. É um mês muito, de porque muitos agora jogos, começa quarta e quarta e domingo. domingo. Importante Então isso. é muito jogo. São 7 rodadas que ele vai ficar É fora. informação importante. Se for confirmado um mês, né? Que a gente não pode sabe. ser mais, pode ser menos. O Hernanes, por exemplo, a previsão era que fosse algo até mais grave e voltou antes do previsto. Na verdade, só corrigindo aqui, vão ser 8 contando o jogo contra o Botafogo. Daqui Já pra contando. frente, 7 rodadas. Perfeito. Então, E só desfalque importante que e o só Pato é um dos lembrando, artilheiros. o Departamento Médico do São Paulo tem sido muito criticado esse ano, nessa temporada, principalmente nos últimos meses. Mas no caso do Pato, a gente tem que lembrar que o Pato sempre, durante toda a carreira, sofreu muito com lesões musculares. E veio de uma liga completamente diferente, com um calendário muito mais tranquilo, né? Na China, ele jogava, com certeza não jogava não jogava o volume de partidas que tem aqui no Brasil. Sim. Nosso calendário é muito mais agressivo com o E jogador. o futebol mais intenso também, né? Também, então se exige muito mais, tudo colabora nesse sentido pro lado negativo. Previsão de time para esse jogo contra o Goiás? Que muda alguma coisa? Não muda nada? Acho que vai ter que mudar por causa do desfalque do Hernanes. Se ele mantiver o que ele fez no treino de sexta no Fluminense fechado, ele treinou a primeira parte com o Hernanes, depois testou o Antony na vaga do Hernanes, e foi uma alteração que ele fez durante o jogo, colocando o Antony no segundo tempo. Então, uma chance para o Antony talvez recuperar a vaga de titular. O Antony não era reserva do São Paulo há algum tempo, desde o dia 22 de maio, partida contra o Bahia na Copa do Brasil. Era a última vez que ele tinha sido reserva do São Paulo. Muita gente achava que ele estava merecendo, inclusive, voltar para o banco. O que vocês acham? Concordo. Eu acho que depois desse jogo contra o Botafogo, ele deve voltar pro banco, porque não tá rendendo. Perdeu aquela chance no finalzinho, né? Ele escolhe a jogada que poderia... Se é um craque, talvez, ali faz o gol. Porque os dois Sim. jogadores, o Everton e o Daniel Alves, estão puxando a marcação e dão espaço, permitem ele finalizar. Se ele faz o gol ali, a gente não estaria falando agora. Sim. Mas a opção normal, a jogada comum, certo, era toca no Everton, o Everton cruza pro Dani e sai o gol naturalmente. Eu não acho Tava que desenhado ali o gol. Eu não acho que o Antony deva ser crucificado, embora eu critique bastante aqui e fora daqui, mas eu acho que falta uma conversa com ele. Eu até acredito que conversem muito com ele, mas falta ele abrir um pouco mais a cabeça dele para tomar melhores decisões. É isso. Às né? vezes ele escolhe a jogada Ele tinha errada. 2 jogadores muito experientes ao lado dele ali. 3 contra 1 no contra-ataque. Os dois partida. reclamaram da decisão que ele teve, né? Então eu acredito que depois tenham conversado com ele. É ele entender na hora do jogo, tentar esfriar um pouco a cabeça e falar, não, deixa eu lembrar, ele precisa acertar uma jogada para recuperar a confiança, né? Ele é um jogador de poucos gols, é um jogador que Desequilibra no drible, desequilibra no drible, é difícil falar essa frase. Difícil, deu uma travada aqui. Mas na hora da decisão final ali, ele costuma tomar decisões erradas. É verdade. Mas é um jogador muito jovem, que tem muita lenha para queimar aí no São Paulo, eu acredito, e que precisa de uma conversa. Eu acho que a hora que a hora que ele perceber que ele, seguindo as instruções de quem tem mais experiência, ele vai conseguir acertar um passe melhor ou tomar uma decisão mais certa, aí ele vai recuperar a confiança. E ele vai ajudar o time, seja se não for com gols, com assistência, com o passe que clareia a jogada, com um drible que desconcerta a defesa. É um cara que é importante ter no elenco e, sem dúvida, é cedo também ainda para se exigir que ele já esteja pronto. É o primeiro ano dele como titular absoluto, a gente sempre vem lembrando aqui no podcast. Sem o Rojas, ele é um jogador mais incisivo, né? O que tem mais drible, o que tem mais... Tem um Elinho, mas o Elinho ainda não teve nem... Tá um passo atrás. Tá um passo atrás, então o Rojas poderia ser esse jogador. Vai ficar aí quase 2 anos parado, então o Antony é importante pro esquema que o Cuca tenta implementar. E ele vai ter que ter cabeça boa agora, porque as críticas estão vindo pesadas, a gente acompanha nas redes sociais, claro que é um termômetro, né? termômetro, pequeno termômetro, e tem muita gente defendendo, pedindo calma, e outros já mais nervosos com ele vai ter que ter cabeça, porque já tá rolando até um vídeo aí que ele xinga um companheiro, não vou, assim, não dá pra ver, fazer leitura labial, a gente não vai fazer isso. Realmente, Parece. ele bota a mão na boca, né? Mas ele xinga um companheiro e mostra já o nervosismo eu vi que ele esse tá. vídeo, mas eu não consegui identificar se era pra um companheiro ou não entendi. Não dá pra saber pra quem foi, ele realmente mas xinga. ele se irrita, Mas mostra que também, gente, é um campo de normal. futebol. Lógico, completamente normal. Eu te xinguei um pouco antes aqui de começar o podcast. Eu tô te xingando agora na minha mente aqui, também. então seguimos, né? Antes de a gente entrar numa sessão bastidores aí,
Só lembrando, o São Paulo, nosso podcast é semanal. O São Paulo vai enfrentar o Goiás na quarta-feira, no Morumbi, e joga sábado com o líder Flamengo no Rio de Janeiro, né? Então, quando falarmos novamente na edição número 13, poderemos ter um São Paulo que derrotou o líder ou perdeu para o líder. Sim, várias opções aí, né? E ainda tem o jogo com o Goiás, então no final a gente vai ter que fazer um bolão. Quantos pontos o São Paulo vai ganhar nesses dois jogos? Vamos fazer. Ou seja, Pra gente quebrar a cara aqui. Se ganhar Eu tô levantando a bola pra quebrar a cara no meu aniversário. Se ganhar de Goiás e Flamengo, segunda-feira que vem a gente tá falando de título aqui. É isso? Aí volta aquela música que a torcida do São Paulo conhece. O campeão voltou, aquelas coisas todas que o Leandroca conhece. Vamos aguardar. Então vamos lá, gente. Eu vou levantar uma pergunta aqui pra vocês e deixar o microfone aberto pra vocês debaterem. A vitória contra o Botafogo foi mais importante pro elenco ou pro Cuca? É com vocês. Pro Cuca. Também acho que pro Cuca, porque a pressão era grande em cima do trabalho dele, dos resultados e do desempenho. A gente já falava na última edição que já havia uma insatisfação com o desempenho, com os resultados, e isso era latente mesmo. Se o São Paulo, de repente, tropeçasse contra o Botafogo, fosse um empate, ia chegar para esse jogo contra o Goiás com muita pressão em cima do trabalho do Cuca. Já tem muita crítica por parte da torcida e internamente no São Paulo também tem muita crítica ao trabalho do técnico do São Paulo, que poderia estar rendendo... Quais são as críticas? Que o time poderia estar jogando mais do que está jogando com as peças que tem, embora saiba-se que foi um time que chegou a contratações aos poucos, em março, abril, enfim, ao longo do primeiro semestre, o Juanfran e o Daniel Alves no final. Alguns entenderam aquela declaração em relação ao Juanfran e o Daniel, que o time já estava com 80% do padrão e quando eles chegam você tem que readaptar. Alguns não gostaram muito dessa declaração que ele deu, embora eu tenha entendido o que ele quis dizer. Eu também entendi, que é um encaixe de jogador diferente e você tem que readaptar a forma de jogar. Ele tinha uma maneira, vai mudando. Mas já não soa tão bem. A questão do Bruno Alves ter saído do time... Eu só quero dar um parênteses nisso. Eu acho assim, se o São Paulo tivesse desde o começo do ano no mesmo projeto, eu acho que essa declaração do Cuca no segundo semestre, foi agora, foi no mês de setembro, certo? Uma declaração dessa no mês de setembro poderia soar mal. Seria muito mal. Né? Seria, que isso, cara, em setembro. Agora não, o São Paulo vive uma eterna reconstrução, a diretoria contrata jogador em cima de jogador. Então assim, não é o cara chegar, colocar o uniforme e jogar que já tá... Exatamente, aí eu acho que assim, essa declaração dele cabe por conta do histórico do São Paulo na temporada. Começou com um projeto, no meio do caminho mudou de ideia, né? Teve um técnico interino que é coordenador. Foi uma bagunça ali no começo do ano. Então, assim, eu acho que a declaração dele, nesse momento, com o histórico do São Paulo, cabe compreensível, cabe perfeitamente. E deixando claro que a minha opinião é a mesma que a sua, não é uma opinião minha que eu estou expressando, uma informação a respeito da percepção interna do clube. Eu não estou contrapondo você, eu estou contrapondo a percepção só interna. Só para deixar claro pro nosso ouvinte. Falar só uma coisa aqui que eu acho legal, dar o crédito Mais aqui. Uma coisa. Não, só dar o crédito aqui pro PVC. Tem que fazer, Totti, depois tem que fazer só uma coisa? Dar os créditos aqui pro PVC falando isso, que ele fez um texto no blog dele. Paulo Vinícius Coelho, que no primeiro turno do São Paulo e Botafogo só tinham 4 jogadores iguais, titulares, nesse jogo contra o Botafogo. Só 4 jogadores. É muita coisa em um turno. Mudou muito. E aí, voltando... Abraço, PVC. Obrigado aí pelo crédito que o Edu citou, o PVC é um grande comentarista mesmo. Em relação ao trabalho do Cuca, a questão do Bruno Alves também, que foi muito criticado por parte da torcida. Ele ficou 3 jogos no banco de reservas por opção do treinador. Isso internamente também foi questionado, o porquê dessa mudança. Muitos acham até que o Bruno Alves é o melhor zagueiro do São Paulo, renovou o contrato recentemente, está ganhando status até algumas partidas, foi capitão. Enfim, é bem quisto no clube. Isso também foi criticado internamente. A forma como o time vem jogando, então, tudo vinha esquentando o caldeirão do São Paulo. Até esse jogo já eram 4 jogos sem vitória. E essa sequência que o São Paulo arrancou bem no campeonato, se não vai bem, poderia ficar mais complicado para o Cuca. Embora ainda não tivesse nenhum movimento de vamos demitir, a gente deixou isso claro, seria leviano falar isso. Mas se os resultados continuassem não acontecendo, a permanência do Cuca não estava garantida. Dá uma aliviada, sim, esse resultado. Então foi mais importante para o Cuca. Mas ele tem que continuar mantendo, pelo menos se ele continuar mantendo um desempenho razoável, ajuda a melhorar nesse sentido.
Agora, o que é fato é que o São Paulo espera e tem como meta chegar entre os 3 primeiros do Brasileirão. Esse é o desejo interno no clube. E o Cuca sabe disso. E o Cuca sabe disso e vai trabalhar para conseguir. Na verdade, até o desejo dele, quando a gente lembra daquela entrevista do prédio, né? Construção, era brigar pelo título. E se você chegar entre os 3 primeiros, consequentemente, você vai brigar. Mas nesse momento, Palmeiras e Flamengo desgarraram de uma maneira que é difícil de imaginar chegar, principalmente pelo futebol que o Flamengo está apresentando. O São Paulo terminou o primeiro turno com 32 pontos, correto? Correto. Qual que era a meta do São Paulo no primeiro turno? 38 pontos. E no jogo contra o Atlético Paranaense, que o São Paulo fez lá em Curitiba, a meta até ali era 30, e o São Paulo conseguiu. Só que depois daquele jogo a coisa desandou. Então ali o São Paulo estava dentro da meta de pontos, 30, estava legal, ficou acho que a 2 pontos do Flamengo, do líder Flamengo naquela ocasião, e aí depois veio essa sequência aí de 4 jogos sem vencer. Então, só fazendo um exercício aqui, se o São Paulo tinha a meta de 38 pontos, perdeu 2 pro CSA em casa, já são 2. Perdeu mais 2 pro Grêmio em casa, já são 4. Qual outro jogo empatou em casa? Vasco perdeu fora. Não, em casa. Ah, em casa? Acho que foram esses, né? Não, o São Paulo é o líder de empates. Se a gente pegar aqui, é o que mais vai ter empate. Peraí. 8 empates, junto com o Corinthians. Enfim, só de empate dentro de casa, o São Paulo perdeu esses 6 pontos que afastaram o time da meta pro primeiro turno. Exato. Né? Então, assim, o segundo turno, a missão do São Paulo é manter o bom rendimento como visitante, certo? E melhorar dentro de casa. Exato. Né? Eu acho que essa é a grande isso, pressão. inclusive, foi o que o próprio Cuca falou, os jogadores, eles sabem disso. O Hernanes falou disso, o Cuca falou disso, que fora de casa, como vocês falaram, uma das melhores campanhas como visitante, já dissemos aqui, o que o São Paulo precisa melhorar em casa, é isso. O Cuca sabe disso e vai trabalhar para isso. Só um parênteses, essas informações que eu citei em relação ao Bruno Alves e todo o trabalho do Cuca, em parceria com o nosso querido anão André Hernan. E o Dan Lima pergunta aqui, vou só levantar a bola do Dan Lima aqui, que faz parte desse caso de treinadores que a gente está falando aqui do Cuca. Ele pergunta, o que é mais arriscado, trocar de técnico agora ou deixar até o final do ano? O que vocês acham? Se vocês acham que não tem o padrão tático que tanto esperava, mas está ali em sexto, brigando pelo G4, era um momento de uma demissão? Eu acho que tem que... O São Paulo tem que apostar. Tem que dar, assim... usando um termo do Muricy, volto a repetir. O São Paulo está nessa situação não só pelo Cuca. Está nessa situação por conta de erros da diretoria, de erros de planejamento, de seguidas reconstruções. Então, assim, vai agora num momento que dá uma turbulência trocar de treinador? Não tem o menor sentido. Também acho. Eu acho que tem que chegar até o fim do ano e acho que tem que começar o outro ano com o Cuca. Não faz sentido trocar de treinador agora. Assim, aí o ano que vem... ele do zero, com todos os jogadores que tem, manter os jogadores principais sem vender, e aí não der certo, aí tudo bem. Agora, nesse momento aqui, seria uma temeridade. Não, seria... Até porque não tem quem vai colocar quem. E seria repetir também um erro que já cometeu todos os últimos anos. Exatamente. Só pegando aqui os empates, empatou com o Flamengo contra os times reserva do Flamengo no Morumbi. Pronto, já deu 6 pontos. Empatou Flamengo, com o Grêmio. Cruzeiro. Cruzeiro foi no Pacaembu, né? Empatou com o Bahia no Morumbi. 11 da manhã. Então são jogos que o São Paulo perdeu pontos dentro de casa e que estão fazendo falta para quem quiser, para quem sonhava. Embora o discurso do Pablo seja de que ainda sonha com o título. Sim, claro, não vai ser diferente. E o Dani Alves também. Aliás, o Dani Alves falou um negócio que me chamou muita atenção, falou que o São Paulo é o time que tem mais atletas que torcem pelo time no Campeonato Brasileiro. Mais jogadores torcedores. É qual Ibope que ele... Não sei qual que foi o censo que ele fez nas 20 equipes da Série A. Será que deu uma ligada para os 19? Ele falou que eles outro dia fizeram uma reflexão batendo papo entre eles, jogadores, e lembraram disso. Até conversei com algumas pessoas do São Paulo para ver quem que poderiam ser os São Paulinos, né? Antony. É difícil de... Mas tem muito garoto da base. Me citaram aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Ó, Luan, Antony, que você citou, Igor Gomes, Hernanes, que é criado no clube, Lisiero, o Dani, enfim, de cabeça lembraram desses caras que são criados na base do São Paulo, que podem ser São Paulinos. Enfim, é um time que tem essa identificação jogador-torcedor e isso de alguma maneira influencia, e o Dani Alves falou, ninguém mais do que nós sentimos mais as derrotas, porque além de ser jogador, a gente também torce pelo time. É legal o que ele falou nesse sentido. É um bom marketing, parabéns ao Daniel Alves, gosta desse marketing aí. Mas nesse caso acho que não é marketing porque ele escolheu voltar pro São Paulo quando ele retornou. Ele sim. E ele mais do que ninguém tinha mercado para jogar em qualquer lugar do mundo, tinha proposta da Europa, então... Cara, você tomou acordado agora, o Razan
destruiu você nos argumentos Não, aqui. o Daniel Alves sim, o Daniel Alves é São Paulino. Aí eu tô dizendo assim, dele falar o clube que tem mais torcedores. É meio Aí complicado não sei dizer se é o isso. que tem mais, mas o Nenê, por exemplo, era São Paulino declarado, saiu há pouco tempo, enfim. Tem vários jogadores identificados mesmo. Vamos lá, gente. E já pensando no ano que vem, me contaram que vocês têm informações sobre o Thiago Volpi. É isso, mais uma em parceria com o André Hernan, que tanto nos ama aqui, nosso ouvinte assíduo do podcast GE São Paulo, né, Leandro? Esse aí mesmo, ele gosta, né? Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. O São Paulo conta com o Thiago Volpi para 2020. Tem um acordo já mais ou menos alinhado com o jogador, de que cada um quer. Do que... Só explica antes, você, o Edu, explica antes qual é a situação do Volpi hoje. Ele está emprestado. Perfeito, emprestado pelo Querétaro do México até dezembro. O São Paulo tem a opção de compra por $5 milhões, que dá mais ou menos, o dólar está variando, né? Mais ou menos uns R$20 milhões por aí, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da cotação do dia. Então, se o São Paulo exercer, comprou, não tem o que fazer. Já está tudo mais ou menos alinhado quanto que ele vai ganhar, se ele ficar. E o São Paulo sabe que ele quer permanecer e o São Paulo também quer que ele fique. Então, o São Paulo conta com o Thiago Volpi para a próxima temporada. A frase dentro do clube é assim: depois de tanto tempo, novamente temos um goleiro, e acho que é também o sentimento do torcedor. Depois de 4 anos, certo? Desde a aposentadoria do Sim, Rogério se Ceni, o aposentou São no Paulo fim de busca um 2015. goleiro que se firme como definitivo. Passaram Denis, Sidão, Renan Ribeiro, Jean, que não chegou a ser titular absoluto, né? Mas chegou a ter algumas Mas foi oportunidades. contratado com essa expectativa Exato. de se tornar titular. É um goleiro mais jovem, normalmente o goleiro se desenvolve mais velho, né? E aí agora o Thiago Volpi parece ser mesmo esse cara que se firmou na posição, então o São Paulo quer ficar e deve permanecer com ele, a não ser que alguma coisa muito absurda aconteça até o final do ano, ele vai ser o goleiro E, do São assim, Paulo em pra 2020. Para mim, Thiago Volpi é um dos Acertos, destaques, acertos da diretoria. É um dos destaques da temporada, né? Um dos importantes destaques do São Paulo na temporada. E desses todos que a gente citou aqui, que passaram pelo gol do São Paulo depois do Rogério Ceni, ele é o melhor, né? Tecnicamente, ele é o melhor também em termos de identificação. Perfil, até com o clube. postura, como Exatamente. jogador, é muito elogiado no dia a dia, pela liderança que ele exerce no vestiário do São Paulo, também tem esse lado que é importante. Exatamente. Edu, sobre o Thiago Volpi, o que você tem para falar? Eu acho que é o grande acerto da diretoria. Se não contratar, vai ser mais uma pedrinha ali que a torcida vai ter para criticar a diretoria, para criticar o Leco, já tão criticado nesses últimos anos. E não vai ser só uma jogada da diretoria para acalmar a torcida. Eu acho que o Thiago Volpi fez por onde para merecer essa contratação. É o que ele fala sempre. Tem até entrevista recente que ele deu para nós, que ele disse: eu quero ser contratado para o São Paulo olhar e falar: fizemos a coisa certa. Eu trabalho no dia a dia não porque eles carecem de um ídolo, não. Eu quero que o São Paulo olhe lá na frente e fale: pô, fizemos um bom negócio ao contratar o Volpi, porque é um baita de um jogador. Então ele tem essa consciência de que é uma posição muito difícil dentro do São Paulo ser o goleiro titular. Que vai substituir o Rogério Ceni. Vai substituir o Rogério, e ele sabe que ele tem que trabalhar dia a dia e só cresce. Tá crescendo muito, e para mim hoje é o grande nome do São Paulo. Não é Reinaldo, o Reinaldo tá ali junto com ele, mas não é o Daniel Alves, não é o Hernanes, é o Thiago Volpi no jogo contra o Cruzeiro mesmo, que a gente citou aqui o empate. Se não fosse ele naquele jogo no Pacaembu, era um ponto a menos que o São Paulo tinha, porque ele fechou o gol naquele jogo. E esse modelo que o São Paulo adotou com o Thiago Volpi, eu acho que é o ideal para um clube que não tem tanta grana assim, embora tenha gastado bastante nesse ano, né, em contratações, mas que tem alguma certa dúvida. Se tem alguma dúvida sobre o jogador, alinha um empréstimo com opção de compra. Acho que é a melhor maneira de você se resguardar, e o outro lado também. O jogador provou, você deposita a confiança e compra ele definitivamente. Não deu certo, acaba o vínculo, cada um segue sua vida da melhor maneira. Acho que para o clube é a melhor forma de, se houver, claro, a possibilidade. Nem sempre o jogador vai aceitar, mas se o jogador confia no taco dele e o clube tem essa opção, acho que é o melhor modelo de negócio que dá para fazer. Perfeito. Razan, você trabalhou no jogo sábado, né? Trabalhei. São Paulo ganhou, certo? Pois é. Quando o Edu trabalha, o que acontece? Dizem que é um pouco pé frio, né? Calma aí. Agora vamos lá.
Razan ficou um mês de férias. Foi um mês. Um mês não, 20 dias, 20 calma. dias. Foram uns 20 dias Senão que o o RH São vai me Paulo... pegar. Foram uns 20 dias que o São Paulo vencerá as 5 seguidas. E eu trabalhei em todos os jogos. Razan voltou, primeira vitória do São Paulo foi contra o Botafogo. Não falei isso, que senão o pessoal começa a pegar superstição por aí, né? Tem umas E quem que é histórias. supersticioso? O Cuca, né? O professor Cuca tem Professor, Se superstições. o Cuca sabe disso, o que acontece lá? Aí vamos me vetar já. Nosso querido Não Ivan, volto mais Ivan pro CT. Drago, pé frio. Ivan Drago, repórter da Transamérica, já ouviu também. Que é Já pé umas frio. brincadeiras. Setorista do São Paulo pela Rádio Transamérica. Um abraço, Ivan Drago. Um abraço, Ivanzito. Muito bom. O Razan propôs, no meio do nosso podcast aqui, propôs um bolão aqui no Bolão fim, pra né? gente quebrar a cara. Vamos só antes do Eu não bolão. faço nem vamos ideia só do que antes eu vou do bolão falar. recapitular. O São Paulo é sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. Enfrenta na quarta-feira o Goiás no Morumbi e o líder Flamengo sábado no Maracanã. Vamos lá, Razan. Propôs, você que faz. Acho que vence o Goiás no Morumbi, 3 pontos. E contra o Flamengo no Maracanã, empate. Muito bom, Edu. Eu acho que sigo a mesma linha do Razan, ganha do Goiás, empata e digo aqui quem vai fazer o gol do São Paulo. Pera aí que a mãe de Ná chegou. Everton. Porque o Everton sempre contra o Flamengo no Maracanã faz gol contra o Flamengo. Sempre uma vez. Exatamente. Sempre uma vez. Era pra fazer aquele Que buzz, sujeito, pra Eduardo fazer aquela Rodrigues. brincadeira. É a lei do ex, né? A lei do ex vai pintar aí. É que o problema é que se pintar a lei do ex, realmente vai ser 1-1, né? Rodrigo Caio, Everton, É verdade, tá Rodrigo tudo Caio. certo, 1-1. Olha, a minha opinião aqui é a seguinte: se o São Paulo tem a obrigação de fazer 3 pontos nesses jogos Contra né? o Goiás. contra o Goiás. Então, Também assim, tinha obrigação contra o CSA. Tinha, e continua, mas e por que eu vou mudar a minha... Fracassou, a gente Calma, vem gente, aqui... calma. Vamos Vamos lá, Totti, o São separa a Paulo, briga. o São Paulo tem a obrigação de vencer o Goiás em casa. Portanto, se conquistar 4 pontos nessa dupla de jogos aí, será muito bom, será um resultado excelente, porque empatar com o Flamengo não tá fácil empatar com o O Flamengo. Flamengo tá numa sequência, se eu não tô Então enganado, seria de muito bom. 7 jogos seguidos vencendo. Se por acaso conquistar 6 pontos, ganhar Aí- os próximos 2 jogos, Aí é espetacular. aí muda realmente o cenário para o São Paulo, até em termos de confiança e de tudo mais. Mas assim, acredito que o São Paulo faça 3 pontos, que é a obrigação, e o que vier no Maracanã é lucro. Tá, mas sai do muro, vai fazer o que no Maracanã? Eu acho que perde. Eu imaginei que você ia falar isso. O mais normal pelo cenário do campeonato é perder. E a gente abre o microfone, o Rick Totti está encostadinho ali, muito bonitinho. Ele é uma graça, pessoal. Procura nas redes sociais aí. Totti, nosso produtor e editor aqui do podcast hoje, vai dar o seu panorama. São Paulo e Goiás, Flamengo e São Paulo. Obrigado pelo elogio, Canas, Leandro Canônico. Eu acho que o São Paulo vai empatar com o Goiás em casa, porque o São Paulo tá empatando muito, o Goiás vem embalado com essa vitória do Fluminense, em cima do Fluminense, e perde pro Flamengo no Rio de Janeiro, porque tá difícil de ganhar do Flamengo, hein? 1 ponto, então, Henrique Totti aí colocando a... Então vamos lá, vamos fazer aqui pra gente se cobrar depois. O Henrique, o São Paulo faz 1 ponto. O Razan 4 falou que o São Paulo faz 4 pontos. O Edu falou que o São Paulo... Obrigado por ter prestado atenção no que eu 4 falei e pontos. agradeço. 4 pontos. 4 pontos. E Leandro, 3 pontos. E Leandro, 3 pontos. É isso aí. E você, Muito bom. torcedor, vai fazer quantos pontos, São Paulo? Exatamente. Mande aí com a hashtag Mande com a hashtag Paulo. GE São Paulo e a gente depois, na semana que vem, coloca a previsão de vocês aqui. Vamos registrar 5 dos palpites da galera pra gente falar na semana que vem. Muito bem, é isso aí, Razan. Ficamos por aqui, então, com o nosso pod. Peraí que o Edu levantou o dedo. Eu queria Só uma coisa. Só uma coisa. Vai ter só mais uma coisinha. Não, só... Oi? Vai virar uma vinheta, mas tudo bem, não tem problema. Eu só queria abrir um espaço aqui, porque nós vamos ter o Mundial Sub-17 e o São Paulo tem 3 convocados, então só queria citar o nome dos 3 aqui. Vai ser a Globo, a Rede Globo vai transmitir, Sport TV vai ter uma transmissão aí. Então só falar aqui os nomes, é o Patrick, lateral, tem o meia, Thales Costa, e o atacante Juan. Então só citar aí os 3, eu acho válido o Mundial Sub-17, que vai ser bem legal, bem interessante. Muito bom, Edu. Boa lembrança da convocação aí para a Seleção Brasileira Sub-17. E lembrando também que Daniel Alves está convocado pela principal, né, para amistosos, e o Antony na Olímpica. para a Olímpica. Quais jogos eles perdem? Bahia e Corinthians.
Bahia, o Daniel Alves não vai reencontrar o primeiro clube da carreira dele. Não sei, aí na cabeça dele pode ser algo bom, né? Ele não querer enfrentar o Bahia, ou algo ruim por não reencontrar o seu time, o time que lançou ele pro mundo aí, maior vencedor da história do futebol. E contra o Corinthians, que vai ser uma perda muito grande, os dois. O Antony já fez gol até contra o Corinthians. Em final, então vai ser uma perda grande aí não ter o Daniel Alves num clássico desse tamanho. Não vou dar uma de Edu, são 2 coisas pra fechar agora, de verdade. Muito bom, é isso aí. Sinceridade é tudo. É isso. Só voltando que a gente citou do Pablo, que a média dele é boa, ele falou depois do jogo, uma entrevista foi bem interessante, e ele disse que o departamento médico sabe o que eu sofri, e eles também a pressão que eles tiveram por conta das críticas que você citou, Leandro, do número de lesões que é realmente fora do normal do São Paulo. Então dá a dimensão do tamanho do peso que eles estavam sentindo por essa situação do Pablo, de ele ter que voltar, não conseguir, teve 2 lesões gravíssimas, foi uma declaração importante, até uma espécie de desabafo. E futebol feminino, São Paulo empatou com o Santos por 2-2 no Pacaembu e conseguiu vaga para a final do Campeonato Paulista, saiu atrás, conseguiu a recuperação na partida, o time da Cristiane, né? Que tinha vencido o jogo de ida por 3-2, também no Pacaembu, conseguiu empate com o Santos, com o rival na semifinal, então já está garantido na decisão do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Parabéns ao time feminino do São Paulo, tá jogando muito bem, tá fazendo boas campanhas. E Razan, temos um presente para você aqui agora. Hoje é seu aniversário de 30 anos. Nós vamos te dar a oportunidade de narrar o gol da vitória do São Paulo. Você que tem uma veia de narrador. Isso aí, uma veia de narrador, muito bom. O Edu sempre com palavras precisas, né? Muito legal. Nosso Edu, só uma coisinha. Já mudou agora, né? Mas Edu muito legal. Depois de Edu muito legal, Edu, só uma coisinha. Razan, é com você. Presente de aniversário aqui de Totti, Leandro e Edu pra você e de toda a redação do Globoesporte.com. Pode narrar. O microfone é teu, parceiro. Recebeu o Daniel Alves pela esquerda, cruzamento na área, subiu a Arboleda de cabeça, desviou, Pablo! Gol! Do São Paulo! É do Clube da Fé! Pablo de carrinho, pé esquerdo na bola! Aos 46 minutos do segundo tempo, o São Paulo faz o segundo gol. O desvio do Arboleda, posição legal. Pablo se jogou na bola de carrinho, pé esquerdo para vencer o Gatito Fernandes. São Paulo 2, Botafogo 1, é vitória tricolor no Newton Santos. Que é isso? Muito bom, Razan. Muito bom. Que muito habilidade. Bom. Podcast não tem vídeo, mas a emoção aqui, emoção com a Razan. Foi muito bom, sensacional. Muito bom. Perfeito. Parabéns, Razanzito. Muito obrigado, amigos. Valeu pela oportunidade. É como se tivesse acontecido agora. Valeu. E esse foi o podcast GE São Paulo, episódio 12. Semana que vem estamos de volta para comentar os jogos contra Goiás e Flamengo e muito mais de bastidores, porque Razan e Eduardo estão sempre ligados nos bastidores, contando sempre com a ajuda de André Hernan, de outros repórteres aqui da casa, né? Citando o André Hernan aqui porque ele ajudou você, né, Razan? É, o nosso querido anão. Muito bom. Razan, suas considerações finais, Edu? Muito obrigado pelos parabéns aqui para toda a rede nacional e internacional. Fiquei muito emocionado, muito obrigado. Está marcado na minha vida. Minha consideração final é que hoje tivemos a presença ilustre aqui de Henrique Totti pela primeira vez no nosso podcast Tricolor. Que seja bem-vindo mais vezes aí o nosso querido Leonardo Machado Bianchi. Agora vai dividir essa função aí com o Henrique Totti. Que seja eterno enquanto dure, né? Muito bom, obrigado Totti, obrigado Razan, obrigado Edu, obrigado ao torcedor e à torcedora São Paulina que esteve com a gente nesses outros podcasts e vai estar com a gente daqui para frente, se assim for permitido. Muito obrigado pela participação de todos. Esse foi o podcast GE São Paulo. Para você escutar o nosso episódio número 12, você pode ir em globesport.com/podcasts, nas plataformas do Google, da Apple e Pocket Cast. E como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.